Excesso, ambição. A gente já ouviu falar muito, né? A lenda do Lobo de Wall Street ficou famosa principalmente por causa do cinema. Mas e a história real? Aquela contada pelo próprio homem. Bom, hoje a gente vai direto na fonte. O livro de memórias do Jordan Belfort. A ideia é desvendar juntos a ascensão e a queda de uma das figuras mais polêmicas e fascinantes do mundo financeiro. Pois é, o filme deu pra gente todo aquele espetáculo, toda aquela loucura. Mas a pergunta que não quer calar continua. Quem era o homem por trás desse mito todo? O que realmente motivava ele? E o que a história dele pode nos ensinar sobre poder, sobre ganância e sobre o lado mais sombrio do tal sonho americano? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Então, para começar, vamos fazer um exercício aqui. Separar o mito do homem. Tentar entender quem realmente foi o Lobo de Wall Street. E para isso, nada melhor do que começar com os números, porque eles, por si só, já contam uma parte bem impressionante dessa história. Vamos começar com um número que parece até mentira. Pensa comigo, no auge da carreira, no pico do sucesso, Jordan Belfort chegou a ganhar 12 milhões de dólares em 3 minutos. Não é por dia, nem por hora. A gente está falando de 180 segundos. Isso já dá uma dimensão da escala absurda, da velocidade vertiginosa com que as coisas aconteciam para ele. É quase inimaginável. Mas, como tudo na vida, sempre tem o outro lado da moeda. Essa fortuna espetacular, esses ganhos inacreditáveis, foram construídos em cima de uma base muito frágil. Uma fraude gigantesca que custou aos investidores algo em torno de 200 milhões de dólares. E é exatamente nesse contraste brutal entre o ganho pessoal dele e o prejuízo de tanta gente que a gente encontra o coração do problema, tanto moral quanto legal da história toda. A forma como a mídia viu o Belfort na época também diz muito. A revista Forbes, que é uma gigante no mundo dos negócios, descreveu ele de um jeito que ficou marcado para sempre. Uma versão distorcida de Robin Hood. A analogia é perfeita, né? Porque em vez de roubar dos ricos para dar aos pobres, a lógica dele era enganar o sistema para enriquecer a si mesmo e o seu círculo mais próximo de amigos e funcionários. Então, afinal de contas, quem era ele de verdade? Um gênio das vendas? Um orador com uma paixão que convencia qualquer um a fazer qualquer coisa? Ou seria ele um viciado em drogas completamente sem controle, vivendo um estilo de vida que, mais cedo ou mais tarde, ia acabar com tudo? A grande verdade, e o que torna essa história tão complexa, é que ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Essa dualidade vivia dentro dele. Mas como ele chegou nesse ponto? Como esse império foi construído? O coração de tudo era a corretora dele, a Stratton Oakmont. E aquilo ali era muito mais do que uma empresa, era um verdadeiro covil de ambição, um lugar que praticamente reescreveu as regras do jogo em Wall Street. Vamos entender um pouco melhor como foi essa ascensão. A subida dele foi, assim, meteórica. É a única palavra. Aos 31 anos de idade, o Jordan Belfort já era multimilionário. E a fórmula para isso, basicamente ele criou uma cultura dentro da Stratton Oakmont de ambição agressiva, implacável. Ele pegava jovens que estavam com fome de sucesso e transformava eles numa máquina de vendas. O grande momento, o ápice de tudo, foi quando eles fizeram a oferta pública de ações da Steve Madden Shoes. Aquilo foi um golpe de mestre que solidificou o nome dele como uma força que parecia imparável em Wall Street. E tinha um som que definia o ambiente da Stratton Oakmont. Eles chamavam de o rugido. Não era um barulho de verdade, claro. Era a energia frenética do lugar, a eletricidade que pairava no ar. Era o som do caos organizado, da busca sem fim por mais e mais dinheiro. Esse rugido era o símbolo de tudo, da camaradagem, da competição brutal e do ritmo alucinante que movia aquele império. E claro, todo esse sucesso financeiro trouxe junto um estilo de vida que, sinceramente, desafia a nossa imaginação. O próprio Belfort resumiu isso de forma perfeita. Ele chamava de estilos de vida dos ricos e disfuncionais. Era uma espiral de excesso, de caos e, no fundo, de muita autodestruição. A essência daquela época era um espetáculo que não parava. Helicópteros, iates, carros de luxo, dinheiro jogado para todo lado. Mas o ponto mais importante aqui é que ele usava toda essa riqueza e esse status não só para viver essa vida de rei, mas para justificar tudo isso. Ele criou uma espécie de bolha em volta de si mesmo, onde as regras normais da sociedade simplesmente não valiam. Como é que uma pessoa consegue viver assim? A resposta talvez esteja num conceito da psicologia chamado auto-engano.
No fundo, ele sentia culpa por tudo o que fazia, mas ele abafava esse sentimento com uma sensação muito forte de que ele merecia tudo aquilo. O exemplo mais absurdo disso foi o famoso incidente em que ele tentou pilotar o helicóptero dele completamente sob efeito de drogas, quase causando uma tragédia. Era a personificação da sua autoconfiança imprudente. Só que um império construído em cima de fraude e excessos tem uma base muito frágil, parece um castelo de cartas. A queda, portanto, não era uma questão de se iria acontecer, mas de quando. E as rachaduras nessa estrutura já estavam começando a ficar bem visíveis. A queda não aconteceu de uma vez, foi um processo, em etapas bem claras. Primeiro, os órgãos reguladores finalmente agiram e fecharam a Stratton Oakmont por manipulação de ações. Depois, a relação dele com Steve Madden, que era crucial, azedou de vez e virou um grande conflito. Aí, já movido pelas drogas e pela paranoia, ele começou a ignorar os conselhos dos próprios advogados. E o golpe final veio com a prisão, ligada a um esquema de lavagem de dinheiro com um banqueiro suíço. Ali, o jogo tinha realmente acabado. Então, depois de analisar tudo isso, o que a gente pode tirar dessa história? O caso do Belfort é quase uma parábola moderna sobre os perigos da ganância. É uma lição muito forte sobre o preço, o alto preço, que se paga quando a busca por um sonho vira uma obsessão completamente destrutiva. Olhando de longe, a jornada dele parece a própria encarnação do sonho americano, né? Um cara que veio de uma origem modesta e alcançou uma riqueza que a gente nem consegue imaginar. Mas por trás dessa fachada brilhante, a gente enxerga o lado sombrio desse mesmo sonho. É uma história de advertência, um alerta sobre como a ambição sem nenhum limite pode levar à corrupção, à fraude e, no final de tudo, à autodestruição. No final das contas, a história do Jordan Belfort vai muito além do mundo das finanças. O livro dele é como uma janela para o universo que a maioria de nós nunca vai conhecer de perto. Um mundo que é, ao mesmo tempo, deslumbrante, sedutor, mas também extremamente perigoso, governado puramente pelo poder, pela ganância e pelo excesso. Essa talvez seja a lição que mais fica da trajetória dele. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final. A história do Jordan Belfort é de fato uma jornada de pecado e redenção, como o próprio livro dele sugere? Ele realmente se arrependeu? Ou será que ele é simplesmente um mestre em contar histórias? Um vendedor tão bom, mas tão bom, que a sua última e maior venda foi a sua própria lenda para o mundo todo? A resposta para isso talvez cada um de nós tenha que decidir por si mesmo.